Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estou alegre, estou feliz por estar aqui juntamente com os irmãos para, na verdade, gravar esse vídeo para falar com os irmãos de alguns acontecimentos, algumas coisas e que Deus tem nos revelado. E nesse momento tão difícil, e nosso mundo, ou seja, que o mundo está vivendo, o nosso planeta está vivendo, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então esse mundo não é nosso, o mundo é de quem ama o mundo. Então eu não amo o mundo, então o meu mundo é o céu. O que me levou a gravar esse vídeo é para despertamento de alguns irmãos que vão estar vendo esse vídeo, pois há cerca de alguns meses atrás, creio que não tem um ano ainda, quando eu morava ali no sítio do Avivamento Bíblico, aqui em Arujá, centro de evento Avivamento Bíblico, e nós tínhamos o costume de estar subindo ao monte para estar orando, e geralmente a gente ia finais de semana, alguns irmãos conosco, inclusive o pastor Ramiro, da Igreja Pentecostal da Bíblia, do Jardim Álamo, Guarulhos, ele sempre estava ali orando às sextas-feiras. E em uma sexta-feira, quando a gente estava orando, Deus me deu uma revelação muito intensa. E nessa revelação, Deus me mostrava uma multidão muito grande na terra, pessoas desesperadas, correndo de um lado para o outro com a mão na cabeça. Era um desespero muito grande, era um sofrimento grande na terra, era terrível de ver na revelação, não dava. E a gente não conseguia ver nada, só via as pessoas chorando de um lado para o outro, com a mão para o alto, mão na cabeça. E foi muito terrível aquela revelação. E o Espírito Santo de Deus me dizia assim: olha, fala para as pessoas reunir as suas famílias e contarem o que está para acontecer na face da terra. Porém, quando terminou a oração, que a gente ia descer, eu falei com o pastor Ramiro o acontecido e o que Deus pediu para falar. Porém, eu não sei se fui ouvido ou não, mas aquilo que Deus pediu para falar, eu falei. Eu também falei na igreja onde eu congrego, que é Pentecostal Jesus da Salvação, pois eu não sou pastor de lá, eu sou pastor congregacional, congrego lá, e eu passei para a igreja. Porém, eu creio que também não deram ouvido, se alguém lembra, são bem poucas pessoas. E eu também nem me espanto com isso, porque é comum no meio, das pessoas ouvirem pessoas que têm renome, pessoas mais renomadas. Os pequenos, geralmente, as pessoas não dão muito ouvido, principalmente essas coisas, revelação quanto a arrebatamento, porque dos anos 90 para cá, é uma geração que não foi ensinada sobre a doutrina do arrebatamento, e sim sobre prosperidade, bem-estar social. Então as pessoas, elas não sabem, na verdade, muito bem o que é arrebatamento, como é que vai ser o arrebatamento. Então, muita gente que não sabe até hoje o que é isso, nunca aprenderam dentro das igrejas, porque a maioria dos pastores não fala sobre isso. Mudou-se de 2000 para cá, 90 para cá, mudou-se a pregação, deixou-se de falar do céu para falar do mundo, falar da terra. Pois bem, esta madrugada eu tive uma outra revelação. Quando nesta revelação eu ia sair para fazer um trabalho, fazer uma obra, e eu vi que algumas pessoas já estavam passando e eu estava ficando, e eu me preocupei, falei: puxa vida, será que já passou da hora? Perdi a hora. E então eu entrei em uma casa nessa revelação para saber da hora, que horas era aquela. Porém, eu não vi a casa, eu só me lembro eu dentro da casa, uma sala grande,
uma mesa muito grande, duas pessoas sentadas em volta da mesa, perto um do outro, mesmo lado. Tinha alguns objetos na mesa, como se o mais novo estivesse cuidando do mais velho. Era um bem mais velho e o outro mais novo. Porém, a roupa deles era... a roupa, a pele, o cabelo, era diferente. Eram pessoas, porém era diferente. Como se fossem pessoas que... como se fossem transparentes, uma cor difícil, não tem... bege, não sei, não tem como descrever a cor dos dois. Nem daquela casa. A casa também era um ambiente, era uma cor inexplicável. E perto deles tinha a cadeira. A cadeira muito grande, muito bonita. Quando eu entrei, falei assim, vou sentar aqui, mas vou sentar devagarinho pelas pontas, porque pode quebrar, não sei se pode sentar. E quando eu sentei nessa cadeira, bem devagarinho pelas pontas assim, e eu perguntei para eles, que horas são? E os dois viraram e olharam para a parede. E quando eles viraram e olharam para a parede, eu olhei também para a parede. E nessa parede tinha um relógio grande, muito bonito, dourado também, uma cor inexplicável. E o ponteiro desse relógio estava em 6 horas. Estava dando 6 horas, exatamente 6 horas. E então eu pensei comigo, poxa, são 6 horas, até 7 horas dá tempo, eu preciso de meia hora. E quando eu saí dessa casa eu acordei. Aí fiquei na cama acordado, né, meditando um pouco sobre isso aí. E quando eu saí desta casa, uma voz me falou assim, é a última hora, é o relógio de Deus, 18 horas, é a última hora, o relógio de Israel. E eu fiquei meditando sobre isso na cama. E depois eu voltei a dormir novamente. Eu voltei a dormir novamente e tive um outro sonho relacionado a este primeiro. Quando eu estava em um monte orando, eu e alguns irmãos ali do Espírito Santo da minha cidade, e eu estava em a parte e eles do outro lado assim perto, e quando nós levantamos para sair, para vir embora, eles se aproximaram de mim. E eu falei assim, eu vou contar o sonho que eu tive para eles, o sonho do relógio. E quando eu comecei a contar, aí tinha um pastor, e o pastor diz assim, ó, é ele que está voltando. Esse é o relógio de Deus, esse é o relógio de Israel. E os demais irmãos, tinha mais 3, e falaram a mesma coisa, é ele que está voltando, é Jesus que está voltando, esse é o relógio, é a última hora. E quando a gente estava falando, irmão, eu estava virado como se fosse para o norte, e do meu lado esquerdo, eu olhei dentre as árvores para cima, eu consegui ver, vinha descendo algo como se fosse um balão. Era muito grande, sabe? E aceso, como se fossem os balões que a gente vê, que o pessoal solta aí, que vem descendo, pegando fogo. Era uma coisa extraordinária, fantástica, muito grande, era uma coisa que eu conseguia ver dentre os galhos de árvores descendo. E eu conseguia, como se vê um pés de uma pessoa muito grande dentro daquilo. Era algo inexplicável. E nisso eu olhei para eles, para ver se eles estavam vendo isto, porém eles não estavam vendo. Aí eu também continuei olhando e olhei para eles e não falei nada. E falei, olha, vamos embora. E quando a gente ia saindo para ir embora, eles moram de um lado e eu moro do outro, lá no Espírito Santo, no nosso bairro, Candel, de Campo Acima, e a gente estava na beira da avenida, que vai para Marataízes. E para eles ir para o bairro deles, eles teriam que pegar uma estrada de terra. E eu falei assim, olha, vamos embora. Porém, eu ia sozinho para o meu bairro. E eles falaram, não, vão conosco. Eu falei, não, eu vou por aqui porque aqui é mais fácil, aqui é tudo asfaltado, é pertinho. Eu falei, não, vão com a gente. E quando eu fui com eles, começamos a sair, era estrada de terra e tinha uma ribanceira para subir. E nessa ribanceira eu não conseguia subir, eu estava escorregando, era muito escorregadia. E a gente tentando subir. E acabamos que acordamos, eu acordei e fiquei novamente na cama até agora cedo. Então, queridos, isso nada mais é do que um despertamento. O despertamento é quanto ao arrebatamento da igreja. Então, eu quero dizer para você, Jesus está voltando. A Nova Jerusalém está descendo, Jesus está descendo para nos arrebatar. Está muito pertinho. Se prepara a cada dia.
Não fique preocupado com essas coisas que estão acontecendo. Isso é lícito que isso aconteça. As pessoas estão idolatrando o presidente Jair Bolsonaro como se ele fosse Deus, se ele fosse resolver o problema do país. Não acredite nisso, não acredite, não vá nisso, não acredite. É lícito que isto tudo aconteça. Está lá na Bíblia, quando disserem a paz, então virá repentina destruição. Não acredite, é o governo do anticristo, é a nova ordem mundial. Então se prepare, Jesus já está voltando para arrebatar os que são dele. Acorde, não fique com esperança neste mundo, nessa sujeira. Esse mundo não é nosso. A Bíblia diz que nós não somos do mundo. Então, se nós não somos do mundo, nós não temos que estar procurando ou preocupado que vá consertar esse mundo, porque não vai. Você sabe que não vai. Não tem como consertar. Existe um monte de falso profeta aí, profetizando um monte de bênção para o Brasil, que vai dar certo e o mundo. Não vai. Você sabe que não vai. Não é isso que a Bíblia diz. Isso é um monte de falso profeta, um monte de mentirosos. Pessoas que vivem enganando os outros em busca de dinheiro, em busca de bem social. Acorda, ei, acorda, Jesus está voltando. Se quer ficar neste mundo, tudo bem, o problema é seu. Mas estou lhe dizendo, Jesus está voltando, acorda. Se você quer ir para o céu, se prepara, acorda, porque Jesus está voltando. Ele já está descendo, a Nova Jerusalém já está vindo, já é a última hora, 18 horas, a última hora dos judeus. Se prepara, tudo já está preparado. Ele está vindo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.